Boa noite, professor. Olá, Nicolas. Boa noite, campeão. Você me ouve bem? Sim, tudo tranquilo. Nicolas, e com relação às listas online, você terminou todas? Terminei, acho que o senhor me informou lá, professor. Eu enviei lá. Pronto. Você ficou de enviar a última. Você já fez isso, não foi? A última ainda não, vou fazer quando acabar a aula agora. Porque eu cheguei do trabalho agora e eu vou tomar um banho, descansar um pouco e assistir a aula aqui. Quando acabar, eu vou responder ela. Maravilha. Beleza, então. Você fazendo, Nicolas, acho que até sexta-feira a gente consegue lhe devolver a lista com os seus acertos e erros e já levantar a nota lá para o sistema da faculdade, tá certo? Tá certo, professor. Obrigado. Maravilha, beleza. Boa noite, Dani. Boa noite, professor. Joia. Tá ouvindo? E a sua consulta, minha filha? Você faltou ao médico? Não, eu fui, era um teste ergométrico. Eu fui, aí cheguei cedo lá, aí com 5 minutos o médico parou, disse que deu uma alteraçãozinha. Aí ele disse que Oxe. foi, aí ele disse que não podia não continuar. Aí ele disse, não, mas assim, às vezes acontece, ele disse, sabe? Dá um falso positivo, né? Aí só Entendi. leve para sua médica e veja o que é que ela diz, né? Mas já tinha Eu feito penso. eletro, eco e deu tudo ok. Faço atividade física e tudo. Não, professores de educação física teoricamente não deve ter problema de saúde, né, Dani? Teórico, professor, teórico. É verdade, teoricamente. Não, e assim, boa parte dos professores de educação física são tudo gordinhos, né, É. barrigudos. Ô, professor, eu acho que foi a Oi. lista do senhor que alterou meu coração. Ei, isso daí é pegar pesado, não pode não. Tá legal. Boa noite, Ângela. Boa noite, professor.
Joia. Então vamos lá, pessoal. Temos também a Carla aqui com a gente. Boa noite, Carla. Eu já estou apresentando para vocês o roteiro da nossa última aula da disciplina de Matemática Financeira 2020.2, tá certo? O link ele já está disponível aqui no Classroom. Nós iremos continuar a aula anterior, tirando dúvidas e resolvendo aquelas questões que ficaram para vocês, né? Eu estava digitando aqui resolução de algumas questões. Muito bem. Última lista online na próxima quarta. Dia 2 de dezembro, já estaremos em dezembro. E aí, deixa eu colocar aqui, após essa lista online, eu vou colocar assim, estarei divulgando a nota da P2 no sistema e o cálculo dela por aqui, tá certo? Ou seja, a nota ela será individualmente divulgada para cada aluno lá no seu compartimento do sistema da faculdade, mas o cálculo, não é? A maneira como a gente chega até essa nota da P2, eu vou colocar aqui no Classroom para que todos tenham acesso a essa informação, tá? Professor,
por que que eu fiquei com aquela nota, tal? Aí eu vou colocar aqui como que a gente fez. Certamente será uma média aritmética simples, tá? A gente vai pegar as pontuações de todas as listas online após a P1, e aí nós iremos calcular a média dessas listas. Apenas isso. O resultado a gente coloca lá no sistema. Muito bem. E temos também o seguinte. Na quarta-feira, a 9, deixa eu só ver se é isso mesmo, tá? Boa noite, professor. Olá, Priscila, boa noite. Deixa eu só confirmar, deixa eu olhar aqui o calendário da FAM. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Olá, Tati, boa. Boa noite. Isso. Muito bem, aqui no calendário da FAM está escrito o seguinte. Quarta-feira 9 seria o que? Seria a PS? Deixa eu colocar aqui. Perfeito. Isso, muito bem. Então, as informações que nós temos até aqui só nos permitem colocar esta lista de eventos, tá certo? Então, na próxima aula, a nossa última lista online, e aí, após a realização dela, a gente já vai estar divulgando o cálculo da P2. Ah, tá, mas aí é importante a gente colocar o seguinte. Antes desse ponto, deixa eu pontuar o seguinte. Horário da prova. Eu vou estar disponibilizando, pessoal, o link da última LO, da última lista online, a partir das 18 horas, tá certo? Ou seja, aqui no Classroom, a partir das 18 horas, o aluno ele já vai ter acesso à sua última lista online. E aí, ele tem até as 10 da noite para caprichar, correr atrás, desenrolar direitinho as questões e entregar no prazo, tá? E... Uma dúvida. É a última e a terceira, não é isso? Exatamente. É a terceira lista online após a P1. Tá certo? E o horário dela vai ser esse daqui, tá? Como é uma atividade individual, eu já havia mencionado isso para vocês. Deixa eu colocar aqui. O professor me diz uma coisa. Aí a gente vai acessar a aula ou só o Classroom? Para baixar a lista e fazer as atividades. Deixa eu ver se eu entendi, Tati. Na semana que vem, vocês vão receber o link da lista online. Um link da lista online. E também um link da aula para a gente entrar na sala? O senhor vai ficar com a gente até às 10 horas ou a gente tem que passar a lista online no Classroom? Não. A semana que vem será apenas a prova. Aliás, só a prova, né? Isso, Só a não galera vai nem... ficar na sala não, né?
A galera nem precisa se preocupar com essa sala de aula aqui do Microsoft Teams. Só entrar no Classroom, procurar lá o link Acessar a e lista iniciar. online e mandar. Isso, ao terminar, aperta em enviar e checkmate. Quantas questões, professor? E férias depois. Exatamente. A ideia é que a galera já esteja livre após, não é a próxima quarta. A Dani perguntou a respeito das questões. Se houver PS, ela é de hoje a 15, é a sua? Então, eu vou obter essa informação ainda, viu, Priscila? Acredito que seja. Acredito que a PS já seja em seguida, tá? Com relação à quantidade de questões, eu acredito que será menos que 20 questões, assim, sabe, Dani? Eu não vou colocar mais do que 20, não, para não atrapalhar, né? Eu estou brincando. Como é? Professor, o senhor quer que eu infarte e vá para a vida? A sugestão são 15. Não, rapaz, ainda 15. Me digam uma coisa. Essas listas online, pessoal, elas variaram, não foi de 6 até 10 questões. Me parece que eu fiz uma com 6, a maioria tinha 10 itens, né? Muito bem. Oi. Uma delas foi com 6 questões, exato. Mas a maioria tinha 8, 10, isso. Eu acredito que a gente vai manter essa estatística. Talvez uma atividade com 8 questões esteja de bom tamanho. Tá certo? Mas vamos que vamos. Aqui nós temos o nosso roteiro e a partir de agora... Pois, professor já ia ligar para o meu marido para vir me buscar, para me levar para a vida, que eu estou quase infartando com 20 questões. Não, mas olha só pode infartar depois que for aprovada na disciplina. Porque se você infartar antes, aí vai ser difícil passar, entendeu, Tati? A ideia é só infartar. Não faça eu ir fazer companhia para o Maradona, não, professor. Eita, pega. Vocês são demais, né? Cada argumento pesado. Lembrem-se que o Maradona, ele não é ele fumou um negocinho que não devia. Ele fez algumas peripécias. Eu espero que nenhum dos meus alunos esteja com esse estilo de vida tão assim, né? Desviado. Não. São todos os santinhos. Nenhum é assim que nem ele, não, professor. Rapaz, eu espero muito isso. Tá legal, minha gente. Então tá, eu quero continuar, pessoal, resolvendo as atividades da semana passada, tá certo? Eu quero resolver. Nós fizemos até a sexta, eu quero dizer, no sentido de a questão de número maior foi a 6, né? Eu acho que dá para a gente resolver a 7ª e a 8ª, tá certo? E aí depois eu quero ouvi-los, eu quero atender às demandas de vocês. Caso alguém precise de ajuda em alguma das outras questões, a gente dá uma atenção especial. Mas vamos lá, quadro branco na tela de vocês. A partir de agora. Muito bem, muito bem. E aí eu vou colocar aqui a 7ª questão, pessoal. Eu não sei se alguém já resolveu. Se resolveu, dá uma olhada, cheque aí, verifique se você resolveu direitinho. Quem não resolveu, não tem problema, ainda está em tempo. Dá para você fazer isso tranquilamente. Vamos lá. Alguém está solicitando entrada? Deixa eu ver. Pensei que fosse. Tá legal. Meninos e meninas, a 7ª questão
ela nos traz o seguinte enunciado, tá? Nas vendas a crédito, uma loja aumenta em 40% o valor sobre o preço à vista de seus produtos. Então, vamos começar a fazer o que a gente costumeiramente faz. Vamos sublinhar, vamos grifar aqui as informações que a gente vai precisar, né? Quer dizer, o preço à vista, ele é aumentado em 40% quando o cliente ele faz uma compra a prazo, né? Ô, professor, Oi, deixa eu dar um recado ao senhor antes que eu me esqueça. tá certo. É que a Flavinha pediu para avisar que ela está impossibilitada de entrar na sala hoje. Que o Otávio deu um sustinho nela hoje e a médica pediu para ela ficar de repouso. O bebê, não é? É o bebê. Tá certo. Viu? Tá certo, Pediu Tati. para ela ficar quietinha. É verdade. Já está no 7º mês, o senhor sabe como é, né? Eu imagino. O senhor é pai, sabe? É verdade. Não é fácil, não. Mas eu espero que a mamãe esteja se cuidando, né? Eu espero que ela esteja se alimentando direitinho, não esteja, fazendo peripécias para que o parto ele saia bem feliz, bem sucedido. E tudo no tempo do Otávio, não é não, professor? Isso, no tempo correto. É. Tá legal, Tati. Muito bem. Então, pessoal, aí a gente já ganha essa primeira informação, tá certo? Ok, você vai comprar à vista, então o preço é o preço de à vista. Você vai comprar a prazo, então você vai ter que aumentar 40% o preço de à vista. Ok, essa é a primeira informação que a gente recebe aqui da questão. Aí nós temos mais. Desse valor majorado, 20% são exigidos como entrada e o resto será quitado em 3 prestações mensais iguais e consecutivas no valor de R$ 1.500. Ok, muito bem. Me perdi aqui. Isso. Sendo que a primeira das parcelas será paga daqui a um mês. Tá certo? Considerando-se que o valor à vista é de R$ 3.500, pense que a taxa de juros composta mensal cobrada no financiamento é mais próxima de... Beleza, temos mais informações aqui, pessoal. Vamos lá. Esses 20%, o que é que a gente entende deles, hein, pessoal? Olha, a questão ela diz que 20% é a entrada, né? Então 20% é o valor da entrada para o pessoal aí que vai, fazer uma compra usando crédito, usando crediário, usando os recursos da compra a prazo. Muito bem. E o restante será quitado em 3 prestações mensais iguais e consecutivas, né? Prestação mensal, então a taxa você sabe que ela tem que ser mensal, senão a gente vai ter que fazer alguma transformaçãozinha aí. Muito bem. Aí ele nos dá o valor. O valor à vista desse produto é de 3.500. Esse é o valor base sobre o qual a gente vai iniciar as nossas continhas aqui, ó, aplicando 40%, aplicando 20%, tá certo? E aí vem a pergunta da questão, a incógnita da questão. Pense que a taxa de juros composta e mensal. Então, vamos lá. O que é que a questão ela pede do aluno? A questão ela pede que você calcule essa taxa.
e essa taxa ela é mensal, né? É uma taxa ao mês, de acordo com o contexto da questão, tá? Porque as prestações também são mensais. As prestações não são anuais, não são trimestrais, elas são mensais e a taxa também deverá ser mensal. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro eu quero organizar aqui os dados para depois a gente buscar no formulário a máquina que nos ajudará a detonar essa questão, tá? Me parece que a gente consegue usar uma formulazinha chamada fórmula de Karpin, ou Karpan. Mas vamos ver. Deixa eu organizar aqui os dados para a gente trabalhar. Ok, temos o valor à vista de R$ 3.500, tá certo? Temos a entrada, ó, para quem vai usar o crédito, para quem não é parcelar. O que é a entrada, pessoal? A entrada, ela é o seguinte: você vai pegar o valor à vista e vai aumentá-lo 40%. E em seguida você pega 20% desse valor. Aqui, ó, 20% são exigidos como entrada. Não 20% do valor à vista, mas 20% do valor majorado. Eita, professor, mas o que é esse valor majorado? Então, é o valor à vista aumentado em 40%. Ah, beleza. Então, vamos fazer assim. A entrada é 20% vezes quem? Vezes 40% de aumento no valor à vista. Então, eu vou colocar assim. Em vez de eu colocar 0,4, porque se eu colocar 0,4, eu vou estar pegando apenas 40% do preço à vista. Não, eu quero pegá-lo aumentado. Então, ó, lá nos primeiros dias de aula, nas primeiras semanas de matemática financeira, não é? Vocês ainda eram novinhos, hoje vocês já estão velhos, experientes na matemática financeira, não é? Surrados. Nós vimos que o fator de aumento ele é calculado assim, né? Eu quero que você aumente o valor em 40%. Então, você não vai na calculadora e faz 0,4 vezes aquele valor que você quer aumentar. Porque se você fizer isso, você vai estar calculando apenas 40% dele. Ou seja, você vai estar diminuindo e não aumentando. É por isso que a gente soma com 1. Somar com 1 quer dizer, pegue o valor e acrescente 40% sobre ele. Então, 1,4. 1,4 vezes quem? Vezes o valor de à vista, R$ 3.500. Então, repetindo, para garantir que isso está claro, professor, que expressão é essa logo do início? Claro, veja, as questões da Fundação Getúlio Vargas, que são a nossa referência, não é, em matemática financeira, elas às vezes são intricadas, às vezes elas não exigem do aluno não o conceito, mas um conjunto de conceitos. E essa questão não foi diferente. Ela, desde o início, já pede que você obtenha esse raciocínio. Mas é um raciocínio tranquilo, não é? É um cálculo tranquilo, porque você só precisa ler. Ah, é verdade, olha, a entrada é 20% do valor à vista aumentado em 40%. É o que essa expressão ela significa. 20% do valor à vista após ele ter sido aumentado em 40%. Tá certo? Muito legal. Pessoal, quais são os outros dados que nós temos? A gente precisa também saber o valor financiado, né? Ok, a galera a pessoa que vai comprar, não é? Vai dar de entrada 20% disso daqui, tá certo? Então, o que sobra é o valor financiado. Então tá legal. Deixa eu colocar assim.
eu vou chamar de F o valor financiado, tá certo? Vou colocar aqui o valor financiado. Deixa eu dar uma aumentada, senão a galera não vê direitinho. Tá certo, valor financiado. Muito bem. O que é que mais a gente tem, pessoal? A pessoa que vai dar a entrada e financiar o restante, ela vai parcelar, tá certo? E ela optou por fazer isso em quantas parcelas? A questão, ela diz aqui, não diz? 3 prestações mensais. Então tá legal. Deixa eu dar uma destacada aqui, ó. Aqui é o nosso E de entrada, tá joia? Aqui é o nosso N, 3 prestações mensais, tá certo, pessoal? Então, deixa eu colocar esse dado aqui, são 3 parcelas. E o que temos mais? Deixa-me ver. Esses R$ 1.500 aqui são o quê? Eu me esqueci de sublinhá-los, não foi? De sublinhá-lo. 3 prestações mensais iguais com... tá. Ele já deu para a gente o valor dessas prestações. Isso é o valor da prestação, né, Dani? Então, tá legal. Deixa eu acrescentar esse dado. Como que a gente... qual é o símbolo que a gente tem usado para prestação, pessoal? R. Isso, muito bem. R. Tá legal. Então, tá. Ok. Esses são os ingredientes. Beleza. Agora, em que panela você vai colocar esses camaradas? Agora eu vou te dizer. Tá certo? Na verdade, eu vou te dar 2 panelas, porque aí você escolhe qual que é a melhor panela para você fazer esse cozido. Lá no formulário, no item de desconto racional composto em compras a prazo, nós temos essa formuleta. Deixa eu colocar aqui, deixa eu separar bacana para organizar. Então, tá certo, nós teremos 2 opções de trabalho. Então, eu vou colocar aqui, olha, eu vou separar direitinho aqui. Beleza. A primeira opção, o primeiro modo, deixa eu colocar assim, modo 1, esse vai ser uma maneira de a gente resolver essa questão, e o modo 2. Então tá, beleza. Aqui no modo 1, eu estava dizendo lá na seção de compra a prazo, no desconto racional composto, você tem o seguinte, cara, olha só, olha o que a gente encontra lá. Essa super máquina, o valor à vista menos a entrada é o valor financiado. Tá certo? Porque você quer comprar o camarada, você quer comprar o produto, muito bem. Mas você não vai usar o valor à vista, você vai dar uma entrada. Então, a máquina já começa pedindo, olha, pegue o valor à vista, subtraia a entrada, e isso será igual ao valor da parcela vezes, deixa eu pegar uma fraçãozinha aqui, o valor da parcela vezes, aí nós temos o seguinte, o numerador dessa máquina, ele traz para a gente 1 mais I, 1 mais I elevado a N. Vocês vão perceber que essa máquina ela é muito semelhante àquelas máquinas de anuidades constantes, pós-antecipadas, antecipadas, tá certo? A ideia é bem próxima. Aí você tem aqui menos 1,
E aqui embaixo você tem I, a taxa, vezes, de novo, o fator de aumento aqui, 1 mais I elevado aí a quantidade de parcelas. Tá certo? Muito bem, professor. Essa máquina, ela vai fazer o quê? Veja, eu vou substituir esses valores. Na verdade, vocês vão fazer isso, tá certo? Eu quero apenas dar um norte e aí a galera vai desenrolar essas continhas. Você vai substituir, tá? E aí você vai obter o valor financiado. Era isso que eu queria chamar a atenção. Esse V menos esse E nada mais é do que o nosso valor financiado, né? Porque você pega o valor à vista, tira a entrada, e claro, a entrada ela vem dessa conta aqui, aí você vai ter o valor financiado. Muito bem, o valor financiado não é incógnito. Não, o valor financiado ele vem dessa subtração, é verdade. A prestação ela já foi dada, cada prestação é igual a R$ 1.500. Ah, beleza, está aqui, R$ 1.500. Muito bem, então qual é a nossa incógnita? A nossa incógnita é a taxa. Ah, então aqui você tem, não é a sua incógnita, no caso, a letrinha I. Tá? Agora tem um detalhe que eu estou percebendo nessa questão, é o seguinte, eu estou vendo aqui uma taxa, muito bem. Esse tipo de questão a gente não consegue obter, deixa eu olhar mais uma vez para passar a informação com precisão. Mas é isso mesmo. Quando você tem uma questão assim, onde a incógnita, ela, digamos assim, ela está separada, né? Você tem I no numerador e mais de um I aqui no denominador, o que é que vai acontecer? Você possivelmente vai se deparar com a seguinte expressão, ó, deixa eu te fazer perceber. Para evitar trabalhar com logaritmo, trabalhar com essas brincadeiras que são mais trabalhosas, né? Aí a minha sugestão é o seguinte: você vai se deparar, quando você começar a sua conta, você vai se deparar com a seguinte situação. Ó. Se liga aí, tá? Eu vou deixar aqui registrado. Você deve estar anotando aí no seu caderno. Aqui também estará sendo gravado para que vocês possam usar tanto essa aula quanto a anterior, não é, para fazer a última avaliação de vocês e se saírem bem, né? Tá legal. Então, o que é que vai acontecer? Você vai encontrar esse fatorzinho aqui, ó, ele vai aparecer da seguinte forma, ó, deixa eu fazer um esboço aqui, ó. Esse cara não vai sumir, tá? Você vai ter 1 mais I, esse N é o 3, né, pessoal? Esse é o 3, esse N é o 3. Aí aqui você vai ter alguma coisa, deixa eu deixar bem bonitinho aqui para vocês. Aqui você vai ter alguma coisa, algum valor, ó. E aqui você também vai ter o seu I. O seu I ele vai aparecer aqui e vai aparecer lá. I mais ou menos ou vezes alguma coisa, tá certo? Então, deixa eu colocar assim, ó, um I, 3 pontinhos. Pronto. O que é que acontece, pessoal? Professor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, esse dinossaurozinho, ele não vai te entregar o I de uma forma direta, entende? Se você tivesse assim, deixa eu pegar aqui um exemplo. Se você tivesse um dinossauro menor, alguma coisa do tipo 30 igual a, não é? Vou colocar aqui 0,2 e o I. Beleza. Olha só, o I está no denominador, não está? Está.
você consegue isolá-lo facilmente, tá certo? Mas você faz aqui meios e extremos, aí você consegue chegar à conclusão de que o seu I, na verdade, é a mesma coisa que 0,2 dividido por 30. Sim ou não? Não é? Eu isolei o I. Ah, bacana. Aqui, a tua equação ela era pequenininha. Isso te permitiu isolar o teu I. Agora, olha para cá. Ela não é tão pequenininha. O teu I, a tua incógnita, ela está espalhada. Você não vai conseguir isolá-la. É por isso que eu estou percebendo e antecipando isso para a minha galera. O que é que vai acontecer? Você não vai conseguir isolar esse I. Você vai ter espalhado aqui, você vai ter espalhado lá. Ô, professor, como é que eu resolvo nessa situação? Existem duas maneiras de você resolver equações dessa forma. A primeira maneira, ela é matematicamente mais completa. Aqui você certamente vai, não é, trabalhar com aproximações. Ou você consegue trabalhar com logaritmo, ou vai ter que trabalhar com o que a gente chama de aproximação linear. Mas são, assim, recursos mais trabalhosos para quem não almeja ser um administrador e um contador. E o professor de matemática ele tem que ter essa sensibilidade. Poxa, para que exigir mais dos alunos aquilo que eles não vão? A sua administração, a sua contabilidade não depende de você ser craque nesses recursos matemáticos. Muito bem. Então, o que é que eu faço? Não vou por esse caminho mais matematicamente exigente. Eu vou por outro caminho. Qual que é? Olha para cá. A questão, ela lhe deu 5 alternativas, tá certo? Então, embora você já saiba que o seu professor ele já assinalou aqui a alternativa D, você sabe que ela é a correta, mas ainda que você não soubesse, o que é que você faria? Você substituiria, cara. Poxa, professor, como assim? Suponha que seja a letra A. Então, 13,70%. Isso é a mesma coisa que 0,137. Aqui, após trabalhar com esse dinossauro, melhorá-lo um pouquinho, não é? Entendi. Então, aqui você tem I, substitui lá por 0,137. Aqui você tem I, substitui por 0,137. Os dois membros dessa igualdade, eles têm que ser iguais. Eles serão iguais quando você encontrar o resultado correto. Aí você vai perceber que se você colocar a letra A, o valor desse cara vai ser maior ou menor que o valor desse lado. B da mesma forma, C da mesma forma, a letra E também. Só a letra D que vai igualar, equilibrar a balança, entende? Olhe para a igualdade como uma balança. O que está desse lado tem que ser igual ao que está do outro lado. Professor, entendi. Então, quando eu me deparar com uma equação onde eu não consigo, eu não preciso me descabelar. Eu uso as alternativas para investigar qual delas vai equilibrar a balança. Aquela que equilibrar, aquela que me der o lado esquerdo igual ao lado direito, essa será, não é a alternativa correta. Bom, mas veja, esse é o modo 1. Talvez o modo 1 ele seja um pouco mais trabalhoso. Deixa eu apresentar para vocês o modo 2. O modo 2, ele é específico para compras a prazo, onde você precisa descobrir a taxa, tá certo? Lá no formulário aparece o que a gente chama de fórmula de Carpin. Deixa eu escrever aqui, ó. Nós iremos usar aqui no modo 2 a fórmula de um matemático chamado Carpin. Muito bem. Professor, o que é essa fórmula de Carpin? Essa fórmula de Carpin aparece lá no formulário, tá, pessoal? Eu coloquei exatamente com esse nome, tá? Fórmula de Carpin lá na região de compra a prazo
na modalidade desconto racional composto. Tá certo? Já que ele falou que a taxa de juros, observe o cursor aqui do mouse, a taxa de juros ela é composta. Então, eu fui lá na região de compra a prazo, encontrei essa fórmula para compra a prazo que usa a modalidade desconto racional composto. Muito bem. Lá também aparece a fórmula de Karpin, que é específica para você calcular taxas nessas situações. Tá certo? O que é que essa fórmula diz? A fórmula diz o seguinte, olha, para você encontrar a taxa, e lá o pessoal usa o I com acento circunflexo, tá? É só para especificar que é uma taxa que foi adquirida pela fórmula de Karpin. Tá legal? Essa taxa de Karpin, ela é calculada assim, 2 vezes alfa vezes 3 mais alfa. Eu estou pegando aqui do formulário de vocês, tá? Tudo isso dividido por quem? Por 2n, 2 vezes n, vezes esse alfa, já eu vou falar sobre esse fator alfa, mais 3 vezes n mais 1. N mais 1. Talvez usando a ideia de Karpin, até por você encontrar não é a taxa de modo direto, talvez seja mais fácil. Mas, enfim, aí é a gosto do freguês. Professor, quem que é esse alfa? Esse alfa é um fator que você vai calcular usando os dados da sua questão. Se liga aqui, o alfa ele é igual o n vezes a prestação menos o valor financiado, tudo isso dividido pelo valor financiado. Pera lá. Professor, como é que é essa ideia? Estamos numa questão onde eu percebi que o meu aluno ele pode optar por trabalhá-la através da modalidade desconto racional composto para compras a prazo. E se o meu aluno for por essa opção, ele vai usar essa fórmula, tá certo? Muito bem. Sendo que essa fórmula, ela não vai te dar a taxa de uma forma direta, ou seja, você não consegue isolá-la e encontrar algo do tipo I igual ao resultado. Não. Você vai ter I de um lado e I do outro. Daí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar as alternativas, substituir o I por elas, e aí você vai encontrar a resposta certa, que vai ser aquela que vai igualar os lados desta balança, os lados dessa equação. Muito bem, agora o modo 2 ele é mais direto, embora o dinossauro, ou os dinossauros do modo 2, eles existam também, tá certo? O Karpin, ele descobriu o seguinte, olha, para você encontrar a taxa, você vai fazer essas contas aqui. Agora, essas contas têm esse alfa, né? Essa letra grega alfa, deixa eu destacá-la para a galera observar bem, tá? Professor, o que é esse alfa? Esse alfa, que aparece aqui, aqui e também aqui, esse alfa, ele vem da seguinte conta, você vai pegar aí o número de prestações, o número de parcelas, multiplicar pelo valor delas, o valor da prestação, subtrair pelo valor financiado e dividir pelo valor financiado. Aí você acha alfa. Achou alfa? Achou. Joga nessa conta, joga nessa máquina e ela vai te dar a taxa composta que a sua questão pede. E aí ela vai te dar mesmo de forma direta, não é aproximada, você vai chegar aqui à letra D. Tá? Professor, o senhor indica qual dos dois modos? Cara, qualquer um deles vai te levar à resposta correta. Agora a questão da operacionalidade, o que é mais complicado, menos complicado,
isso vai de cada cabeça, tá certo? Então, tenta pelo modo 1, tenta pelo modo 2, ou escolha a priori um dos dois modos e veja o que é melhor para você, tá certo? Então, foi assim que nós resolvemos a 7ª questão. Muito bem. E aí a 8ª questão. A 8ª questão, ela... deixa eu ver... A 8ª questão... achei. Ela está aqui. Deixa eu colocá-la na tela para vocês também terem acesso a essa questão. A 8ª questão, meninos, ela já está aí na tela, ó. Pronto. Belezura. Vamos ver se ela é mais tranquila do que esta, ou se ela também vai exigir algumas coisas de vocês. Vamos lá. Vamos à leitura. A questão ela diz assim: por um equipamento de R$400 mil, paga-se uma entrada de 20% sobre o valor à vista, mais 2 pagamentos mensais e consecutivos, sendo que a primeira parcela é paga no mês seguinte à entrada. Sendo o valor do segundo pagamento igual a R$180 mil e a taxa de juros efetiva aplicada é de 10% ao mês, tem-se que o valor do primeiro pagamento é mais próximo de... Opa! Vamos lá. Vamos organizar também as ideias para a gente trabalhar aqui. Bom, primeiro, qual que é o valor à vista? O valor à vista é esse camarada daqui, né? Então, deixa eu colocar o Vzinho aqui. Eu vou escrever, então. O valor à vista é de R$400 mil. Ok. E aí, se você for comprar a prazo, se você for parcelar, então você vai dar uma entrada de 20% sobre o valor à vista. Então, vou colocar aqui 0,2 vezes o seu valor à vista. Tá? Em vez de escrever 400 mil, eu vou usar o símbolo de valor à vista. Muito bem. O que mais? Aí a questão ela fala de 2 prestações. Certo, a questão fala de 2 prestações, sendo que a primeira prestação, eu vou chamá-la de R1, me parece que ela é a nossa incógnita, né? Então, ó, cadê? Deixa eu... Isso. Ele diz 2 pagamentos mensais e consecutivos. A primeira é paga no mês seguinte à entrada. Muito bem. E aí, se você quiser fazer aquele desenhozinho, aquele fluxo de caixa, aquela linha do tempo, tá certo? Como eu fiz bastante aqueles desenhos na aula passada, observe que eu estou sendo mais direto, né? Para mostrar para o meu pessoal que é possível, tá certo? À medida que você vai resolvendo as questões, adquirindo contato, experiência com o assunto, você pode pular o planejamento, o desenhozinho. Né? Embora que o planejamento, o desenhozinho, ele pode também te ajudar na escolha da fórmula, na escolha da máquina, né? A interpretar a questão. Então, vai de cada um. Mas observe que eu estou resolvendo sem precisar, não é daquele detalhe, daqueles detalhamentos da linha do tempo, lá do fluxo de caixa. Tá, mas eu estava dizendo que a primeira prestação ele não deu, ele não falou. Então, ela será a nossa incógnita, não é? Então, a primeira prestação,
Ele não deu. Agora, a segunda prestação ele deu. Ele disse assim, ó, o valor do segundo pagamento é igual a 180 mil. Ok. Então, eu vou colocar aqui para vocês também. Ó. Segunda prestação equivale a 180 mil reais. Pronto. Beleza. Ele também deu para... Ele trouxe esse dado para vocês, ó, a taxa. A taxa de juros, ela está aqui, ó. Ela é de 10% ao mês. Correto? Então, a taxinha é de 0,1. Veja, você tem taxa mensal e prestação mensal. Então, está tudo certo. Não precisamos fazer nenhuma adaptação. Hã? Beleza? Bom, aí ele quer saber a prestação. Massa, professor, qual das fórmulas, qual das máquinas a gente deve usar? Veja, lá na quinta questão, a quinta questão, se eu não estou enganado, eu fiz com vocês, né? Eu também introduzi a resolução dela. Nós usamos uma ideia, que foi a seguinte, que será o que nós iremos usar aqui. A gente usou lá a seguinte ideia, ó. O valor financiado, deixa eu colocar assim, o valor financiado é o V menos o E. Hã? O valor à vista menos a entrada. Ele será igual a primeira parcela, a primeira prestação, dividida por 1 mais a taxa elevado a 1. Esse 1 se refere ao primeiro mês, né? A primeira prestação ela será paga 1 mês após a compra, muito bem, mas a segunda prestação dividida da mesma forma, por 1 mais a taxa elevado a 2. Eita, professor, quer dizer que a gente vai usar essa ideia? Essa ideia. Né? Aí você tem aqui 400 mil, é o valor à vista. A sua entrada, quanto que é a sua entrada? 20% de 400, tá? 80, né? Então, 80 mil. Então, 400 mil menos 80 mil, você vai ter, ó, 320 mil reais igual a... Quem que é o R1? A gente não sabe. É o que a gente quer descobrir. Ah, tá legal. Quem que é a taxa? A taxa é de 0,1. 1 mais 0,1, 1,1. Ah, beleza, beleza. Mas quem que é R2? R2 foi dado, 180 mil. Tá certo. Então, 180 mil reais. Tudo isso dividido novamente por 1 mais a taxa, ou seja, 1,1, sendo que agora esse 1,1 está elevado a 2. Tá certo? Observe, aqui você só tem uma incógnita, o R1. Então, não há a menor dificuldade de a gente isolar esse R1. Tá certo? Dá para isolá-lo tranquilamente. De modo que você vai ter alguma coisa do tipo R1 será igual, não é? E aí a galera vai procurar o resultado dessas continhas. Tá certo? Que no caso já está aqui, ó, lá nas atividades a gente já indicou qual é a resposta. Tá certo? Então, essa questão número 8, a última, ela, a sua interpretação, ela é mais tranquila em relação à sétima, não foi? A sétima, como ela queria taxa, ela terminou sendo um pouco mais trabalhosa, mas a oitava não, a gente consegue desenrolá-la de uma forma direta. Tá certo? Muito bem, estão aí as duas últimas questões. E aí agora eu quero ouvi-los. Daquelas atividades, vocês gostariam
de alguma ajuda a mais? Vocês querem me pedir alguma luz sobre alguma questão? Vamos gastar esses próximos minutos com isso então, tá? Me digam aí. Professor, Oi, Daniel. para mim encontrar o resultado final, esse é o resultado da letra D, essa fórmula aqui do R1 dividido por 1,1 mais 180 mil dividido por 1,1 elevado a 2. Eu vou usar meio pelos extremos, né? Para encontrar o resultado. É verdade. Agora, antes de usar, você vai ter que calcular, não é? Porque aqui você vai ter 180 mil dividido por esse resultado, vai te dar um valor. Aí você vai passar esse camarada para lá. Aí vai subtrair dos 320 mil, correto? Aí só quando você tiver esse resultado que você vai fazer esse meios extremos. Pega esse 1,1 e vai multiplicar por esse resultado que você vai obter aqui. Entendeu, Daniel? Então, primeiro você tem que trabalhar aqui, ó, você primeiro tem que trabalhar nessa fração aqui, ó. 180 mil dividido por 1,1 ao quadrado. Aí, beleza. Aí você passa para lá. Vai subtrair. Subtraiu, aí terminou a questão, porque é só multiplicar por 1,1. Professor? Oi? Pois não. Não tá, o professor não está mostrando não a questão para mim. É a Lucivânia? É, professor. Pronto, tá certo. Deixa eu tentar te ajudar aqui, Lu. Eu já reiniciei, mas mesmo assim não mostra não. Entendi. Mas vamos te ajudar. Deixa eu fazer assim. Eu dei uma saidinha aqui. Agora eu vou retornar. E aí eu apresento a questão novamente e você me diz se funcionou. Agora está mostrando, professor. Pronto, maravilha. Obrigado. Dispõe. Pronto, o Daniel ele tirou a dúvida dele. Quem mais? Quem mais gostaria de solicitar ajuda, checar algum detalhe? O professor vai botar questão com logaritmo. Boa ideia, Dani, boa ideia. Não. Questão com logaritmo. Tem umas que termina tendo, né? Assim, teve umas que eu fiz, que eu não sei se eu fiz certo, mas que ele pedia, né? Geralmente é quando você vai calcular, Dani, o prazo, não é? Quando ele quer ali descobrir a quantidade de parcelas, alguma coisa nesse sentido. Aí pelo fato, não é? Aí pelo fato de o n ele ser um expoente, ou seja, quando você tem uma incógnita lá no expoente, você vai precisar de logaritmos. Mas eu até imagino que a galerinha gostaria que eu colocasse, mas eu vou fazer um esforço para não colocar, só para... Estou brincando. Não, questões que sejam muito diferentes daquilo que a gente apresentou para vocês nessas resoluções, tanto de hoje quanto da semana passada, a gente vai evitar, tá certo? Sempre fundamentado naquele princípio.
futuros contadores e futuros administradores, eles não dependem disso para sobreviver. Então, por que o professor de matemática vai encher o saco colocando um negócio desse, né? Mas essa lista não podia ficar de um dia para o outro, não. a lista... você se refere a... Você vai postar às 18 horas, não é isso? Isso. Aí fica até às 22 só, né? A ideia, Dani, é que assim, a galera esteja focada individualmente para evitar exatamente aquele amor fraternal que os seres humanos possuem ao ponto de entregarem, não é, solidariamente as respostas, compartilharem, não é, os seus conhecimentos assim de uma forma indevida. A ideia da faculdade é essa. A gente está na metodologia à distância. Então, não temos como fazer essas checagens. Ok, mas pelo menos o que é que a gente pode fazer? Através de um tempo limitado, ou o camarada ele está focado ali na sua atividade, não é? E isso vai de alguma forma terminar impedindo que ele perca tempo se desviando, pedindo ajuda, e enfim, a ajuda vocês têm que pedir agora, não é? As semanas de aulas, elas têm esse objetivo. Agora, a P2 especificamente, a galera vai ter esse limite. Na verdade, a P2 e quem precisar ir para a PS também, será o mesmo sistema. O que eu pude fazer foi acrescentar aí pelo menos uma horinha a mais para que a galera não trabalhe essas continhas em 4 horas. Agora, observem, o tempo que a gente gastou não ajudando vocês nessas contas. Imagine se você estiver... A Ângela quer falar, já você fala, Ângela. Imagine se você estiver focado, resolvendo a questão, sem precisar, estar explicando. Eu gastei aí, vamos colocar meia hora para cada questão, mas eu gastei meia hora, por quê? Porque eu estava explicando os detalhes, fazendo com que o meu público ele entenda aquilo que eu preciso que vocês entendam. Muito bem, aí a gente gasta meia hora. Mas sem a necessidade de explicação, dá para o aluno passar aí no máximo 10 minutos em cada questão. Eu acredito. Viu, Dani? Pois não, Ângela? Ô, professor, aquela taxa ali não dá 1,20, porque tá 1,2. Deixa eu ver, você está olhando para a tela. Você está se referindo a essa taxa? A esse denominador? Aqui nós temos o quê? Nós temos 1,1 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1,1 vezes 1,1. Não é 1,12, tá? Esse 2 aqui, ó, ele é o expoente. Eu posso até... Ah, tá, professor. Já tinha colocado o resultado. Não, aqui é o expoente, tá certo? Eu posso até dar uma melhorada nele, Ângela, para minha galera não se confundir. Deixa eu colocar aqui, então, o 2 mais em cima, assim, ó. Talvez ajude, né? 1,1 ao quadrado. Pronto, eu coloquei aqui, ainda não apareceu para vocês. Apareceu agora. Pronto. Tá certo? E aí 1,1 ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 1,21, que é esse o divisor dos 180 mil. Tá certo? Muito bem. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma solicitação? Aproveita, estou aqui para ajudá-los, para passar segurança, para que semana que vem a galera detone. Ô, professor. Oi, Tati. Pense com carinho o que a Dani propôs, pelo menos um dia antes, o senhor liberar, pelo menos à noite, assim, na véspera, depois das 7, a lista online.
Você se refere a aumentar o prazo para... Assim, o senhor não vai disponibilizar a lista online a partir das 18? Isso. Mesmo dia. Não teria como não, pelo menos se o senhor não pudesse um dia antes, pelo menos à tarde, a partir das 14. Alguma coisa assim desse tipo para a gente já pesquisando, procurando, ver a melhor máquina da gente trabalhar essas questões. Eu entendo, mas, Tati, qual seria a dificuldade de a galera, durante as 4 horas propostas, de a galera conseguir associar, não é, cada questão à máquina correta? Você acha que precisa de um dia, menina, para fazer isso? Mas a minha querida corretora de seguros, que brinca com essas coisas, que não é dramática, mas chega na lista online e arrasa com a Priscila. Você acha que você precisa de 24 horas para encontrar as máquinas corretas, Tatiana? Me explique essa sua proposta. Porque a gente quer dar o melhor de nós, entendeu, professor? Para a gente passar, assim, dessa prova direto, só para encontrar o senhor ano que vem, entendeu? Amém, amém. Nós queremos isso. Mas me diga, você não consegue fazer isso em 4 horas, Tati? Pense com carinho. Chega sobrecarregado. Vamos lá, a Carla está falando, não é? Pois não, Carla, repete, por favor, que houve uma interferência, eu não entendi. Eu falei assim, às vezes é o dia carregado, sobrecarregado do trabalho o dia todo. Aí quando chega a noite vai tentar esfriar a mente e não consegue, a mente carregada de tanto estresse do dia a dia. Uhum, sem dúvida, tem esse fator também, não é, Carla? Mas pensemos juntos, tá? E aí, quando eu digo pensemos juntos, veja, eu não estou querendo ser aquele professor durão, que não tem um coração compreensivo. Não, a galera que já foi minha aluna presencialmente me conhece, sabe que eu não tenho essa característica. Mas, vejam, a galera com essa aula, a galera tem 2 videoaulas gravadinhas com praticamente todas as questões dessa lista, que será a única que vai ser cobrada, não é? Eu me refiro 2 videoaulas desse assunto, não é? Dessas atividades, que o assunto será o único a ser cobrado nessa próxima lista online. Será, minha gente, que com isso, com tantas munições, esses meninos e meninas ainda se sentem seguros para fazerem essa atividade durante 4 horas? Porque assim, eu espero que vocês não estejam deixando para se preparar para essa prova na terça-feira, dia 1º de dezembro, não. Eu espero que pelo menos a metade das atividades elas já tenham sido feitas, não é? Eu espero que com essa aula de hoje, a outra metade, a outra banda da atividade, ela seja descascadinha, seja realizada, tá certo? Porque assim, é matemática, não é? Se você acumula, meu pai, aí realmente, como Carla falou, junta o estresse do dia, o camarada passa os 2 horários fora de casa. Para de noite você ter uma prova de matemática sem ter se preparado, esse é o detalhe. Porque se você tivesse preparado, Carla e demais meninos e meninas, dá para desenrolar, porque você vai fazer a atividade assistindo ao seu professor dar aula com a videoaula gravada. Olha que beleza, não é? Então, pensem com carinho. Eu posso fazer o seguinte, e aí é a minha proposta final, para a gente bater o martelo. Será que se eu liberar o link 5 horas da tarde, ajuda vocês? Me digam aí. Eu estou vendo aqui a Lucivânia e o Daniel. Pois não, podem falar. É a questão da internet, né? Porque sempre cai.
Eu não tenho a internet das melhores, eu vou logo comunicar. E a história também, quando eu vou enviar, eu não estou conseguindo enviar. Aí eu quero saber como é que fica a situação. Ô, professor, Né? professor, O Daniel Só também vai falar. deixa eu entender a Lucivânia. Você está achando, Lu, que é para tirar o print e colocar no Classroom? Eu entendi. Não, professor. Não, eu estou falando que a minha internet ela está sempre caindo o sinal. E eu não estou conseguindo enviar Entendi. o sistema do Classroom, entendeu? Eu não estou tendo aquela dificuldade. Então, mas aí quando se trata de lista online, Lu, você vai enviar como você enviou as outras. Não é para enviar para o Classroom. Ao final da atividade, o que é que aparece lá? O botão enviar. E aí o aluno, ele tendo preenchido os seus dados direitinho, o e-mail... Vai ser pelo né? e-mail? Vai ser pelo Isso. e-mail, então? O aluno precisará colocar o seu e-mail, exatamente. Não, eu sempre coloco, mas eu falei assim, pelo sistema do Classroom ou vai ser pelo e-mail, essa lista? Mandado pelo e-mail? Não, é lista online. Todas as listas online, o aluno ele não envia para o Classroom, ele envia diretamente para o meu site. Eu recebo e depois corrijo e devolvo para o e-mail. Tá certo? Porque eu estava com aquela dificuldade de estar enviando, até que o Luiz quem estava fazendo isso para mim. Lembre-se, pelo amor de Deus, eu estou fazendo todos os trabalhos. Na hora tá sendo todos enviados para poder eu não perder nenhuma pontuação. A questão da lista online você entendeu, né, Lucivânia? Não tem nada a ver com o Classroom, tá certo? Não, entendi, mas eu entendi. Diga lá, Daniel. Sim, professor, o seguinte, que eu gostaria de saber com o senhor, porque, como o senhor sabe, isso eu já viu nas aulas, às vezes eu mando os meninos avisar o senhor que a minha internet caiu. Aí até ontem mesmo ela caiu 8h30 e só voltou só hoje de manhã, porque à noite tem a internet aqui, eu moro na zona rural. Aí à noite ela não é muito boa. Aí o meu medo é de quando eu estiver fazendo e quando eu for enviar, a internet não estiver pegando. Aí eu gostaria de saber com o senhor se eu posso enviar no outro dia, logo cedo. Umas 6 horas da manhã. Veja só. Essas questões, pessoal, técnicas, né, com relação à tecnologia, à internet, é claro que a gente não tem domínio sobre isso, tá? E, obviamente, se acontecer não é, a sua internet falhar, isso não vai prejudicar o aluno. Mas, independente, vejam, o professor ele tem que ter, não é claro, de forma bem clara, ele tem que passar para o aluno prazo, ele tem que passar para o aluno o método, como vai ser feito. Eu estou falando que vai ser feito dessa maneira. Agora, se houver alguma exceção, algum imprevisto, é claro que vocês deverão entrar em contato comigo para a gente ver cada caso, tá certo? A gente não vai deixar de fazer um planejamento pensando nos imprevistos. Não é assim? Vocês são futuros administradores. Você não vai deixar de trabalhar, de investir, etc., pensando no imprevisto. Não, você tem o seu planejamento, execute-o. Agora, caso haja algum atrapalho, algum empecilho, algum desafio, vamos sentar e conversar para a gente resolver isso juntos. Tá certo? Então, o plano ele está mantido. Caso alguém tenha alguma dificuldade devido à tecnologia, devido à internet, isso a gente vê, não é a posteriori, depois do planejamento. A Tati, diga lá, Tati. Professor, aí nesse caso o senhor vai liberar pelo menos às 17? Que pelo menos assim no caso do Daniel já ajuda, entendeu? Ou se tiver alguma dificuldade com a tecnologia, que o senhor sabe que hoje a gente está com uma potente, outro não. É verdade. Aí, se puder, a gente agradeceria, né, professor? Porque aí já adiantando, eu não penso só no meu lado, penso nos outros, entendeu? Que mora mais distante. É verdade. Então, a galera
A galera vai Concordo com a acatar a minha proposta de 5 da tarde? Sim, concordo. Pronto. Então, beleza. Então está batido o martelo. Semana que vem, na quarta-feira, às 5 da tarde, o link da última lista online estará disponível para cada um. Tá certo? Muito bem. Digam mais. Professor, a gente entra no Classroom para baixar o link, não é isso? Isso, exatamente, Priscila. Perfeito. Tá bom, certo. Maravilha. Olha só, para a gente encerrar, deixa eu só apresentar para vocês um outro ponto de vista. A turma de vocês, apesar de todas essas dificuldades, né, internet, o ensino à distância, a gente não tem aquele contato olho no olho, aquelas nossas conversas amistosas, a presença do docente, que isso ajuda. A gente não está tendo nada disso, mas a despeito disso, essa turma de matemática financeira, em média, tem se saído muito bem. Tá? Vocês mesmos podem confirmar isso que eu estou dizendo. É por isso que eu não estou assim, nem preocupado. Mas professor, eu vou fazer individualmente. Tranquilo. Por que tranquilo? Porque a galera, ao desenrolar essas atividades em dupla, vejam, é matemática, e é matemática financeira, não é? Mas ainda assim, as listas online de vocês elas têm resultados em bons frutos. A média de pontuação ela é uma média muito boa, tá certo? Nessa última lista, por exemplo, tivemos vários alunos que me entregaram ela com 100% de acerto. Olha que beleza. Entende? Então, assim, o professor, ele também tem que ter essa visão, não é? Se a turma, ela revela essa segurança, então a gente não precisa, assim, pensar em primeiros socorros. Entende? Agora, se fosse uma turminha trabalhosa, arrastada, aí, de fato, antes de vocês me pedirem, eu já teria incluído no planejamento algo assim, já pensando na dificuldade de vocês, mas eu não consigo enxergar essa dificuldade. Um ou outro, talvez, tenha alguma dificuldade ainda com essa exigência da matemática financeira, da nossa disciplina. Mas eu acredito, até por estarmos nos finais do segundo tempo, já terminando o jogo, eu acredito que a galera já teve tempo aí para administrar as suas dificuldades, não é vencê-las. Afinal de contas, a gente passou um semestre aí, né? De agosto até aqui a gente passou, não é, juntos e procurando trabalhar as dificuldades de vocês. Tá certo? Então, sejam fortes, sejam valentes, encarem, não é, essa última atividade sem drama, e aí eu falo sério, né? A gente gosta de brincar, mas agora eu estou falando sério, sem aquele drama, porque vocês têm condições, vocês já demonstraram que têm capacidade, que demonstraram as aprendizagens, e esse é só mais um assunto. Concordo, talvez seja um dos mais trabalhosos, não é? Mas a galera vai ter à disposição 2 videoaulas prontas para que a galera consiga... Ô, professor. Oi. Para que a galera consiga... enfim, você vai estar fazendo a sua lista com quem? Com o seu professor do lado. Percebe? Isso é vantagem. Oi, Tati. Mas vai ter nenhuma questão da Débora, não, né? Até hoje eu estou traumatizada, viu? Rapaz, foi até bom você lembrar, viu? Acho que você e a Dani, vocês gostariam sim de ter umas 2 ou 3 Déboras nessa lista. Eu acho que sim. Não. Olha, coloque Zefina, Severina, Josefina, qualquer uma, professor, menos a Débora, ela me traumatizou, professor. Ô, Tati,
deixa eu só te fazer uma pergunta. Qual foi o seu rendimento e o da Priscila com relação a Débora? Professor, eu estou esperando ver qual foi a nota, que foi ela que colocou no e-mail dela, aí eu já pedi aqui para ela ver. Eu não sei não, Pronto. pelo que o senhor Priscila. falou aí, eu espero que a gente tenha acertado. Priscila. Ô Priscila, você poderia divulgar ao vivo para a Professor, sua nós colega? tiramos 9. Eu não sei a nota, mas está dizendo que acertou 9 e errou apenas uma questão. E foi. Olha aí, Tati, você acha que a Débora traumatizou a Tatiana? Mas a questão Eu acho que a questão que a gente errou foi da Débora. Foi da Débora mesmo. E foi. Aí, professor, tá vendo que ela traumatizou? Mas, Professor, foi a única que erramos, foi a da Débora. Tá vendo? mas, Professor, eu lhe pergunto, é para traumatizar ou não a Débora? mas vejam só, um traumatismo desse com 9, rapaz, vale a pena. O que é que vocês acham? Porque, veja, os traumatismos que o professor de matemática geralmente ele encontra são traumatismos onde o aluno tira 0, tira 1, tira 2. Mas você está traumatizada com 9, querida. Que traumatismo mais bacana esse, né? Ô, Tati, diga assim, professor, fiquei sem argumentos agora, professor. Não, mas professor, porque eu queria um 10, entendeu? Se não fosse a Débora, a gente teria tirado 10, não é não, Pri? Pronto, então agora, por uma questão de dignidade... É isso mesmo, professor, é isso mesmo. Por uma questão de honra, vocês vão para a próxima lista online e vão ter um encontro com a Débora e vão mostrar para ela quem vocês são de verdade. Olha aí, desafio lançado. Ângela, diga, Não querida. faça isso não comigo, não, professor. Eu vou chamar meu marido para ele me levar para a vida, viu? Só depois que aprovar na disciplina, antes não. Diga, Débora, diga, Daniel, para a gente encerrar. Professor, essa segunda questão eu fiz aqui e a taxa deu 35,59, sendo que o resultado é 35,7. Aí eu queria ver se estou certo, se fiz errado. Vamos lá na 7ª, né? Deixa eu voltar aqui, Ângela. 7ª questão. O seu resultado foi 35. Foi próximo a 35? 59. Pronto. Foi 35,59. Aí eu posso deixar, tá certo? Tá perfeito, porque veja, observe as alternativas. Quando a gente Ângela, tem alternativas muito distantes entre si, isso é um indicativo de que a resposta ela tem uma margem de variação, percebe? Por exemplo, se a letra C fosse 37,6, se a letra B fosse 37,5, isso quebraria o aluno, não é? Porque ele ia dizer, poxa vida, e agora? Eu vou marcar qual? Mas não, por uma questão matemática, quando nós construímos questões assim, a gente deixa uma certa distância. Agora, quando a questão ela te dá um resultado assim exato, preciso, único, aí sim você pode deixar questões muito próximas, alternativas muito próximas uma das outras, que isso não vai gerar nenhum desconforto para aquele aluno que usou a máquina certa, fez as contas direitinho. Então, por exemplo, voltando à brincadeira da Débora, existem questões quando eu construo que eu deixo as alternativas próximas, mas também existem questões onde eu deixo as alternativas distantes, porque eu sei que, dependendo da quantidade de casas decimais, isso pode gerar uma variação e isso pode atrapalhar o meu aluno. Mas aí o que é que eu faço? Eu faço como a FGV faz aqui, ó. Tá? Então, se você encontrou 35, 34, 36, você não tem como ficar com dúvida, já que a resposta ela é mais próxima de 35,7%. Tá certo, Ângela?
Entendi, professor. E essa essa outra fórmula, esses números 2 e 3, ele é padrão ou o senhor por algum dado da questão? Ou sempre eu vou usar o 2 e 3? Você está se referindo à fórmula de Carpin? Isso. É a fórmula mesmo, tá certo? Esses valores, 2 vezes alfa, vezes 3 mais alfa, e por aí vai, isso não é variável, isso é uma constante mesmo. Tá? Pode observar lá no formulário que eles aparecem na fórmula mesmo. Isso a gente não tira do enunciado da questão. O que é que a gente tira do enunciado da questão? O N, o R e o F. Por isso que eu fiz questão de colocar na legenda aqui, ó, V, E, F, N, R, porque a gente usa todos eles. Mas os outros valores não, eles pertencem à fórmula. Tá certo? Obrigada. Beleza, querido. Ok, pessoal? Podemos nos despedir? Ou a Tati ainda vem falar de Débora, hein, Tati? Ô, professor, eu queria falar assim, eu queria tirar uma dúvida. Essa Claro. questão da Débora, o senhor não tinha cancelado ela? Não, a gente não cancelou. A questão estava correta. As alternativas que precisavam de uma retificação. E aí o que foi que eu fiz? A gente retificou. Entendeu? Retificou como? Ué, Eu eu já troquei tinha as enviado a alternativas. prova. Veja Porque bem. eu estava olhando na resposta que o senhor manda num e-mail, né, o resultado da lista online, e está informando que a única que eu não obtive resultado foi nela, da Débora, mas está como se eu não tivesse marcado a questão. E eu marquei. E eu estava olhando agora na resposta, essas respostas que estão lá não condiz com as que estavam da minha outra lista. É porque o professor alterou, aí a resposta que a gente tinha mandado ficou sem ter. Isso, é verdade. Então, a gente não pode ser prejudicado se não tinha essas respostas na lista que eu enviei. É verdade, é verdade. Mas você se lembra... Não, mas eu já fiz. Você, pelo visto, não está lembrada. Para a gente fazer. Não, escute. O que foi que eu falei na aula passada? Sempre, o que foi que eu falei na aula passada? Aqueles alunos que fizeram a questão da Débora, eles deveriam enviar para mim a resolução. Por exemplo, a Daniela, ela enviou a resolução que ela fez com o parceiro dela. E aí eu corrigi. Cadê a questão da Débora que vocês não enviaram para mim? Eu tenho ela no caderno, mas era para enviar pelo WhatsApp, é? Pelo Zap, pelo Room. Era isso, eu não mandei nada. Então, mas pois eu tenho, professor, ela no meu caderno. Pronto, manda para mim. Manda para mim para a gente dar uma olhada. Eu quero olhar a resolução, entendeu? Não é o resultado final. Eu quero ver a resolução. Entendi, pela resolução, eu vejo pois eu vou se mandar você para o senhor chegava agora. na alternativa. Pronto. Entendi. Vou pegar o meu caderno e vou tirar uma foto e vou mandar para o seu Zap. Isso. Agora eu tinha dito isso, viu, mocinha, na semana passada. Mas, professor, eu acho que eu esqueci, viu? Desculpa. Tranquilo. Então é por isso que a gente ficou com 9. Agora o senhor vai corrigir e botar para 10. Pronto, olha aí. Se tiver certo, com certeza. Ok, minha gente? Vou mandar, então. Tá bom, professor. Obrigada. Valeu, pessoal. Mais alguém deseja falar algo? Senão a gente vai encerrar por hoje para que a galera já inicie a sua preparação individual. Não é? Claro, a preparação pode até ser coletiva, vocês ainda podem trocar figurinhas. Agora, lá na hora da atividade, eu aconselho que você foque, não é? Que você concentre-se para que você administre bem o tempo das 17 às 22 e possa entregar no prazo aí a sua atividade. Tá certo? Valeu então, pessoal. Uma boa noite a todos e aí a gente se fala na próxima semana, tá? Lá pelo Classroom. Tá bom, boa noite, pessoal. Tá bom, professor. Boa noite. Professor? Oi, pois não.
O senhor já fez a chamada? Já sim. A chamada eu estou fazendo automaticamente aqui pela tela, viu, Carla? Foi a Carla? certo. Foi. Foi. Pronto. Beleza, Carla. Tchau, boa Valeu, noite. gente. Um abraço, boa noite e até mais.